Povo de Deus, Deus te abençoe muito isso no nome do Senhor Jesus, compartilhando a palavra do Senhor mais uma vez. Lucas capítulo 18, versículo 18 e 19 diz assim: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz assim: Por que me chamas de bom? Bom é um, que é Deus. E aí a história continua com esse rapaz, a conversa continua, mas o que eu quero compartilhar com você nesta manhã? Ele faz uma pergunta para Jesus, e eu quero chamar você a meditar comigo nessa pergunta desse mestre, desse príncipe. Ele fala: o que eu posso fazer para ter a vida eterna, para entrar no céu? E é interessante que eu quero me ater contigo pela resposta de Jesus. Jesus responde a ele com outra pergunta. Qual outra pergunta que Jesus faz para ele no versículo 19? Por que você me chama de bom? Por que você me chama de bom? E aí nós começamos a meditar nisso e pensar, mas Jesus, será que fugiu do assunto? Porque ele pergunta como é que ele faz para ir para o céu, como é que ele vai viver a eternidade com Deus. Essa é a pergunta dele. E Jesus faz uma outra pergunta para ele: por que você me chama de bom? E eu meditando nessa palavra, eu consigo entender uma coisa. A resposta de Jesus está ligada exatamente à pergunta dele. Quando ele pede para ir para a eternidade, e Jesus pergunta: por que você me chama de bom? Primeiro, eu creio que a resposta seria para Jesus, porque o Senhor também é Deus. O Senhor é Deus, então o Senhor é bom. Por isso que eu te chamei de bom mestre. Mas ele não deu essa resposta. Ele não conhece Jesus como Deus. Aí Jesus, outra vez, nos leva a meditar na seguinte situação: ninguém é bom o bastante para ir para o céu. Por isso que a salvação ela é de graça. Ela não é pelas obras. Efésios 2, Paulo fala que a salvação ela é um dom gratuito de Deus para nós e que é de graça, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém é bom. Bom é Deus. Tanto no fato emocional, tanto para fazer as coisas para as pessoas. Ninguém tem a bondade no seu coração, é o bastante. Por mais que a pessoa pratique boas obras, ele não vai chegar à situação de morar com Deus. A situação do homem sem pecado, como era antes no paraíso. É verdade. Você pode ver um médico, ele pode ser muito bom, mas quando chega um paciente em estado muito grave, ele não consegue salvar aquele paciente morre. Ele não é tão bom a ponto de salvar aquele paciente. É verdade. A gente pratica boas obras, a gente procura fazer as coisas certas, mas volta e meia a gente comete um erro. Por isso que a gente é salvo quando a gente perdoa as pessoas. A Bíblia diz que se a gente perdoar as pessoas, Deus vai nos perdoar também. Por que nós precisamos do perdão de Deus? Porque a gente erra todo dia. Então, a nossa salvação é garantida na bondade de Cristo. A eternidade é garantida para nós em Jesus. Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Deus foi tão bom, como a palavra diz, que ele deu seu único filho gerado na terra para a gente crer nele e não perecer na eternidade e ter a vida eterna. Amém? Então, você precisa de Jesus para ir para a glória. Eu preciso de Jesus para ir para a glória. Eu preciso de Jesus para a minha eternidade, para depois dessa vida eu continuar vivendo, eu ressuscitar. O salário do pecado é a morte, e a morte é a separação de Deus. A morte física, você já sabe, separação do corpo da alma, mas a morte espiritual é separação de Deus. E essa Jesus venceu lá na cruz, porque eu não podia vencer. Você não pode vencer. Amém? Então, bom é Deus que nos deu a eternidade. Nós somos humanidade caída, mas restaurada
e reerguida na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então, por isso a resposta de Jesus. Justamente por causa daquela pergunta, como é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele, por que você me chama de bom? Bom é Deus. Então, nós precisamos da graça e do favor de Deus para viver a eternidade que vai chegar para todo mundo. Deus abençoe você muitíssimo no nome de Jesus. A nossa palavra de hoje é Lucas 18 e 19, mas todo o texto é muito lindo e dá para meditar e Deus falar no seu coração. Amém? Sou o pastor Evitor, sempre com o compromisso de levar a palavra de Deus através das redes sociais. Segue a gente, você dá o joinha, dá o like, estamos no TikTok, no Quai, no YouTube, no Facebook, no Instagram, estamos aí semeando, pregando a palavra do Senhor. Deus te abençoe muitíssimo, no nome de Jesus, um tempo de vitória e vitória em Cristo. Se eu não me apresentei, deixa eu falar novamente, eu sou o pastor Evitor. Deus te abençoe em Cristo.